Tem um documento que é muito importante, porém não muito conhecido, chamado Optarimus, né, se a pronúncia estiver correta. Ela é uma carta dos bispos africanos ao bispo de Roma. É algo que aconteceu no V século e que fez com que os bispos africanos se revoltassem contra o bispo de Roma, contra os bispos de Roma, né, por causa de uma intervenção. Essa carta mostra que até o V século ainda não estava desenvolvida. Nós falamos e entendemos que o ofício de Papa do bispo de Roma foi um desenvolvimento, né? Foi um desenvolvimento. Aquela história que Pedro passou para a autoridade para Roma e para o bispo de Roma é uma história fantasiosa, né? Historicamente ela não encaixa a histórica. E esse fato, essa carta, Optarimus, ela é uma demonstração disso, porque fala de uma região ali do norte da África, em que os bispos, né, no comentário da carta, menciona os três bispos relacionados, os três bispos de Roma relacionados ao problema. Primeiro é Zósimo, segundo Bonifácio, o terceiro é o Celestino, a quem foi enviada este documento específico, a carta Optarimus. A Zósimo, os bispos africanos, eles indagaram o porquê, né, da sua intervenção, em que sentido que ele interveio. Houve um sacerdote chamado Apiário que foi disposto no norte da África, foi disposto naquela região, foi tirado do seu cargo naquela região. E ele foi para Roma e foi reabilitado pelo bispo de Roma. E aí eles indagaram o porquê, né? Quando ele volta, eles indagaram o porquê. Zósimo, né, havia reabilitado. E ele usa e fala do sínodo de Sárdica, que era o sínodo regional que deu poder e privilégio aos bispos de Roma. Ele mesmo fala que a sua autoridade e a sua intervenção na região dos africanos é por causa do sínodo de Sárdica e não por causa de Pedro. Está no comentário do documento, isso, né? Quem ter acesso ao documento vai ter acesso ao comentário e vai ver isso. Então, esse problema vai se prolongando e vai chegando, passa por Bonifácio, passa por Celestino. A Celestino eles enviaram uma carta, e a carta eles reclamam, porque o bispo de Roma mandou um legado, né, lá, exigindo a reabilitação de Apiário. E na carta eles dizem, olha, nós não reconhecemos, esse legado veio e nos insultou, desrespeitou os nossos concílios e falou de alegados privilégios de Roma, né? Ele nos insultou com pretextos de alegados privilégios de Roma, ou seja, a autoridade de Roma e os privilégios de Roma para eles eram simplesmente pretensão. Está bem descrito na carta. A carta fala categoricamente isso. O legado do bispo de Roma, no caso Celestino, chegou e eles enviam a carta dizendo, olha, o legado que você enviou falou de pretextos, de alegados
privilégios de Roma. Nós não conhecemos esses privilégios de Roma. Nós não temos conhecimento que Roma tem privilégio acima de nós. Aqui na carta está bem claro isso. E eles vão continuando na carta e dizem, e usam o Concílio de Nicéia, que dava autoridade para cada região de resolver todas as causas, todos os problemas de cada região, e aos metropolitanos, aos bispos que presidiam as regiões, eles tinham poder. Isso na carta está, eles falando isso para Celestino, usando o Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia deu autoridade aos metropolitanos, aos bispos que presidem, a ter autoridade sobre os bispos e sobre os clérigos inferiores, os de menos autoridade. Então, sobre todo tipo de clérigo, sobre todo tipo de autoridade dentro da região, está sob a autoridade do bispo que preside. Então, não precisa, se alguém se sentir prejudicado por alguma decisão, aí eles falam, tem o sínodo regional e também, se não vai resolver no sínodo regional, tem concílio geral. Então eles apontam as autoridades que tinham responsabilidade para resolver os problemas. Tem um bispo que preside a região, se não resolver tem o sínodo, se não resolver tem o concílio geral, e tudo isso está no Concílio de Nicéia, e eles fazem uso desse Concílio de Nicéia, falando das autoridades que existem para resolver os problemas, que eles não precisavam da intervenção de outra região. Inclusive na carta eles falam e indagam e dizem que o Espírito Santo ele está sobre todas as regiões e que não está sobre um indivíduo só, que o Concílio de Nicéia acertou em enxergar essa situação, que o Espírito Santo ele não está inspirando e direcionando uma pessoa, um só bispo, uma só região, mas são todos. Então a região tem condições de resolver, as regiões têm condição de resolver seus próprios problemas sem a intervenção de ninguém. Ainda na carta Octários, ele diz assim, que como nós vamos confiar num tribunal além-mar, falando de Roma, como nós vamos confiar no tribunal além-mar, a qual não conhece a nossa situação, a qual nós não mandamos documentos, nós não temos essa comunicação de documentos, de problemas. Então, como é que nós vamos confiar no tribunal além-mar? Além disso, eles dizem que nos concílios dos pais apostólicos, os representantes de Roma não tiveram nenhuma representatividade. Então, essa carta ela demonstra que uma região no V século não reconhecia, não era individualmente, uma região não tinha reconhecimento de privilégio de Roma, da autoridade de Roma sobre as outras regiões, do bispo de Roma ser líder de toda a igreja. Eles não tinham essa ideia, eles não tinham esse entendimento, eles não reconheciam o bispo de Roma como alguém especial, como alguém com privilégios, Roma como especial, Roma com privilégios. Eles vão à história, aos pais apostólicos, e dizem, olha, os representantes de Roma, no sino dos pais apostólicos, sinos regionais, não tiveram nenhuma representatividade, não tiveram nenhuma autoridade. Então, mostrando esse documento histórico que Roma ainda no V século ainda não estava desenvolvido o sistema papal de forma que Roma representasse e tivesse autoridade sobre toda a região ou sobre toda a Igreja Católica. Então, quem não conhece esse documento, eu indico que
passa a conhecer, que passa a estudar o documento, leia o documento, tenha acesso ao documento e veja esses detalhes que eu falei, que mostram, primeiro, que o bispo de Roma, ele coloca o seu poder ligado, não a Pedro, mas ao Sínodo de Sárdica. Eles não conhecem os privilégios de Roma, eles não acreditam que Roma tem uma inspiração, uma autoridade maior que as outras regiões. Que conhece o documento, que lê o documento, e não as falas sobre o documento em si, porque isso aqui é uma fala minha sobre o documento, e alguém vai trazer outra fala sobre o documento, mas às vezes, muitas vezes, torcendo o documento para trazer engano às pessoas. Mas lendo o documento, as pessoas que lerem o documento vão ver que realmente, até o V século, Roma não tinha desenvolvido o seu sistema de privilégios totalmente, e o Papa ou o Bispo de Roma não era ainda o líder de toda a igreja.